Desde que você ascendeu ao trono com 10 anos, os risos e brincadeiras da juventude se tornaram um luxo. A dificuldade de estudar à luz de velas todas as noites nunca se originou do amor pelo presente, mas sim do que o mestre Zan quer tirar da sua afeição pelo aprendizado, para dar um suspiro de vida a esta dinastia Ming completamente arruinada. Ache o assassino, ache o assassino. O que veste manto preto é o assassino. Ai, dói, onde estou? O imperador despertou. Um grito agudo como uma agulha perfurou seus ouvidos. Imediatamente, a alma de Ju Yijun retornou ao seu lugar. Ele, subconscientemente, ergueu a cabeça e viu um eunuco vestindo um manto dourado de gola redonda, recuando na ponta dos pés, com as mangas bordadas. Feng Ban. As 3 palavras estavam extraordinariamente claras à luz de velas. Aquele eunuco tinha cerca de 40 anos, sem barba, com um olhar esperto entre as sobrancelhas. Ao vê-lo olhar, imediatamente voltou a chorar. Joelhos, batendo no chão de tijolos dourados. Este servo, Feng Ban, saúda Vossa Majestade. Vossa Majestade está desacordado há um dia inteiro. A imperatriz viúva Li e os ministros do gabinete estão muito preocupados. Feng Ban. A mente de Ju Yijun. Zum. Fez um som. Aquele nome ressoou como um trovão em seu banco de dados de conhecimento histórico. O eunuco-chefe do selo da diretoria de cerimônias durante a juventude do imperador Shenzong de Ming, o aliado político de Zhang Juxin. No início da dinastia Van Li, tinha imenso poder na corte. Conselheiro interno. Ele não deveria ter sido expulso e sua casa confiscada 10 anos após Van Li. Após a morte de Zhang Juxin? Como ele poderia aparecer aqui e me chamar de Vossa Majestade? Ele lutou para se sentar, mas descobriu que seu corpo estava leve como uma pena, com braços finos como caules de junco. O eunuco ao lado apressadamente o ajudou. Quando a tigela de jade fria foi levada aos seus lábios, Ju Yijun se aproximou do reflexo de si mesmo no espelho de bronze. Era uma criança de cerca de 10 anos, testa com testa cheia, sobrancelhas e olhos delicados, vestindo um longo robe amarelo, mas com um penteado infantil engraçado no topo da cabeça. As contas de jade balançam levemente com seus movimentos, balançando, cobrindo metade do rosto. Este não é o rosto dele. Esta é a aparência do imperador Van Li, Ju Yijun, aos 10 anos de idade. Água. Ele queria gritar, mas sua garganta só emitia uma voz infantil suave, como se estivesse segurando um doce de malte. A água morna na tigela de jade escorregou pela sua garganta, com um leve sabor de mel. Só então ele notou que suas mãos eram pequenas, gordinhas. As unhas foram cortadas de forma redonda e ordenada. A palma da mão ainda tinha calos finos do treino de caligrafia. Sua Majestade, mais devagar. A voz de Feng Ban transmitia um cuidado cauteloso e firme. O médico imperial disse que Vossa Majestade está aflito demais. E pegou um resfriado. Você deve descansar bem. Hoje, o grão-secretário Gao do gabinete interno. O grão-secretário Zan também veio pedir uma audiência. A imperatriz viúva Li disse para Vossa Majestade descansar primeiro e discutir assuntos políticos outro dia. Grão-secretário Gao. Grão-secretário Zan. O coração de Ju Yijun batia ainda mais forte. O gabinete interno no 6º ano de Longqing. Gao Gong é o primeiro grão-secretário. Zhang Juxin é o segundo grão-secretário. Essas duas pessoas estão agora disputando. O tutor imperial. Disputando ferozmente. E 3 dias atrás, o imperador Longqing acaba de falecer no palácio Qianqing. O príncipe herdeiro Ju Yijun, de 10 anos, está prestes a ascender ao trono. Este é exatamente o momento mais delicado da transição de poder da dinastia Ming. É também o que ele escreveu inúmeras vezes em sua tese. A noite anterior às reformas Van Li, ele viajou no tempo. Viajou no tempo para 1572. Tornou-se o imperador Van Li, que acabará de perder seu pai. Esse reconhecimento foi como um trovão, explodindo em sua mente. Mais alto que o trovão do lado de fora da janela. Ele sabe o que vai acontecer a seguir. Zhang Juxin se unirá a Feng Ban para derrubar Gao Gong, tornando-se o grande secretário do gabinete. E então implementará a lei do único chicote, o método de avaliação de desempenho. Retificará a administração oficial, prolongando a vida da dinastia Ming. E ele mesmo, este imperador nominal, passará 10 anos sob a rigorosa disciplina de Zhang Juxin, em angústia, vida. Depois, na flor da idade, a disputa sobre a raiz do país.
Entrará em conflito com o grupo de funcionários civis. Finalmente, não comparecerá às audiências por 30 anos. Observando impotente a dinastia Ming caminhar para o declínio em meio a lutas partidárias e decadência, Zhu Yijun balançou a cabeça inconscientemente. Seus dedos apertaram firmemente a colcha de brocado. O fio de ouro dos 12 ornamentos está separado na palma da sua mão, trazendo uma dor aguda. Lembrando de que isso não é um sonho. Ele é Zhu Yijun. É um estudante de pós-graduação em História do século XXI. Não é aquele avaliado pelos livros de história como negligente na política e enganador do país, o imperador Shenzong de Vanli. Já que ele veio, a história não pode se repetir. O que aconteceu com Vossa Majestade? As habilidades de Feng Bom em observar as pessoas são de primeira classe. Ele imediatamente ficou nervoso. Há algo errado em algum lugar? Este servo irá imediatamente chamar o médico imperial. Não precisa. Zhu Yijun tentou ao máximo fazer sua voz soar calma, mas ainda carregava a inocência de uma criança. Ele soltou a colcha de brocado, vendo as pontas dos dedos tremerem levemente. Eu estava pensando em ler um livro. Feng Bom ficou surpreso por um momento. Imediatamente, um sorriso ainda mais profundo apareceu em seu rosto. Vossa Majestade é estudioso. É realmente uma bênção para a dinastia Ming. Este servo irá buscar pincel, tinta, papel e tinteiro imediatamente. Observando a silhueta de Feng Bom recuar rapidamente, Zhu Yijun se encostou no travesseiro escondido da cama do dragão. Seu coração ainda estava batendo loucamente. O toldo da cama de madeira esculpida estava bordado com a imagem de 100 filhos e 1000 netos. O rosto de cada criança era incrivelmente vívido, como se estivesse zombando dele, essa alma moderna em conflito e sem saída. Ele sabia que Feng Bom era homem de Zhang Juxin. Sua obediência a ele agora não passava de um investimento político. E aquele que estava prestes a aparecer, o Sr. Zhang, embora fosse um ministro capaz e erudito, também tinha a arrogância de um ministro poderoso. Os registros históricos diziam que Zhang Juxin o repreendia severamente quando ele não estudava com afinco, e até o fazia se ajoelhar como punição. Esse sentimento de humilhação talvez fosse uma das raízes da purgação de Vanli contra Zhang Juxin mais tarde. Ser depurado. Ele disse suavemente para o topo do toldo, como se estivesse fazendo um juramento a si mesmo. Somente controlando o poder real, ele poderia escapar do destino de ser uma marionete. Só assim ele poderia evitar aqueles buracos que levaram à queda da dinastia Ming. Lutas partidárias intermináveis. Finanças ineficientes. Defesas de fronteira negligenciadas. A estúpida batalha de Saru. Pequena impaciência arruína grandes planos. Feng Bom voltou carregando os 4 tesouros do estudo, seguido por 2 pequenos eunucos carregando caligrafias. O tinteiro era de pedra do Anchi da velha pedreira. A tinta moída brilhava. O papel Xuan era especialmente feito. Papel Xuan de jade. Até o pincel era o melhor pelo de lobo. Orgulho. Feng Bom pessoalmente abriu o papel Xuan e sorriu, dizendo: Sua Majestade sempre amou a caligrafia no estilo Ou. Este servo especialmente trouxe as caligrafias de Ou Yanshun. Zhu Yijun olhou para aquela caligrafia familiar e de repente se lembrou das memórias do corpo original. O Zhu Yijun de 10 anos realmente praticou diligentemente Ou Yanshun, sob a exigência do tutor. Era apenas a natureza de uma criança, sempre preguiçoso. Ele respirou fundo. Pegou o pincel. A sensação estranha na ponta dos dedos quase o fez deixá-lo cair. O olhar sombrio de Feng Bom ao lado. Seus olhos pareciam grudados nele. Obviamente, estava o vigiando. Quando o primeiro traço vigoroso da ponta lateral caiu, a tinta espalhou-se no papel em um pequeno ponto. Zhu Yijun firmou a mão e lentamente escreveu um traço horizontal, um traço vertical e uma vírgula. Embora ainda inexperiente, ainda demonstrava a base do dono original do corpo. Feng Bom elogiou ao lado. A caligrafia de Sua Majestade está progredindo cada vez mais. Melhorou muito em relação aos dias anteriores. Zhu Yijun ignorou seus elogios e continuou a escrever linha após linha. A luz da vela projetava sombras trêmulas no papel de arroz. Seus pensamentos, no entanto, giravam rapidamente. Agora é o 13º dia de junho do 6º ano de Longqing. De acordo com a história, o imperador Longqing faleceu no 10º dia de junho. No dia 15 de junho, ele realizará a cerimônia de ascensão ao trono.
Oficiais da corte prestarão homenagem. Esses dias são o período de luta pelo poder. A luta entre Gao Gong e Zhang Juxin já atingiu um estágio febril. A preocupação de Feng Bon neste momento provavelmente também é para testar sua atitude. Ao escrever na terceira folha, Feng Bon se virou para adicionar chá. Agora, Zhu Yijun rapidamente virou o verso do papel e escreveu com uma força extremamente leve. As palavras significam honestidade e integridade. Essas duas palavras foram escritas de forma torta e desajeitada, completamente diferentes da caligrafia do palácio na frente. No entanto, carregavam sua obsessão mais forte naquele momento. Depois de terminar de escrever, ele rapidamente pegou um pouco de tinta e grosseiramente borrou um amontoado de tinta por cima, cobrindo as letras. Então, virou de volta para o lado da frente e continuou a copiar. Quando Feng Bon voltou com a bandeja de chá, só viu o pequeno imperador abaixando a cabeça, escrevendo diligentemente. O borrão de tinta no verso do papel projetava sombras e linhas sob a luz do bambu. Isto foi pingado acidentalmente. Ele não pensou muito. Colocou a xícara de chá sobre uma pequena mesa ao lado. Vossa Majestade deveria descansar um pouco também. Escreveu por tanto tempo. Seus olhos devem estar cansados. A imperatriz viúva lhe pediu a cozinha Yushan para preparar pera cozida com açúcar mascavo. Esta serva vai buscar para você. Não precisa. Zhu Yijun parou de escrever e fingiu estar cansado, esfregando os olhos. Estava pensando em descansar mais um pouco. Vocês todos saiam. Feng Bon hesitou por um momento. Parecia querer dizer algo, mas olhando para o rosto pálido do jovem imperador, no final, curvou-se e respondeu. Sim. Esta serva estará esperando do lado de fora do palácio. Se Vossa Majestade tiver alguma instrução, é só chamar. O som dos passos gradualmente desapareceu. A porta do quarto foi fechada suavemente. Um som de cruzamento. Clique. Um som caiu. Zhu Yijun imediatamente se debruçou sobre o verso do papel. Cuidadosamente abriu o borrão de tinta. Coração reto. Embora as duas palavras estivessem um pouco borradas, ainda estavam claras. Ele encarou essas duas palavras como se visse inúmeras possibilidades futuras. Talvez ele não pudesse ser como Zhu Yuanzhan, governando o país com um punho de ferro. Nem teria a audácia de Zhu Di para expandir o território. Mas ele pelo menos poderia usar seu conhecimento prévio da história para evitar aqueles erros fatais. O som do trovão lá fora gradualmente diminuiu, mas a chuva ficou incessante, batendo na janela suavemente, como uma antiga canção de minar. Zhu Yijun voltou para a cama do dragão. As 12 pinturas na parede estavam na penumbra. As luzes projetavam sombras e linhas. Ele sabia que a partir de amanhã, ele teria que começar a interpretar o imperador de 10 anos, negociando entre Zhang Juxin, Feng Bon e a imperatriz viúva, todos mestres da política. Não será um caminho fácil. Será um caminho árduo. Pode ser ainda mais difícil do que ele imaginou ao escrever sua tese no mundo moderno. Mas ele não tem escolha. Seus dedos acariciam novamente a placa de sândalo vermelho, com os dizeres pureza e retidão. Zhu Yijun fecha os olhos. Em seu sonho, ele parece ver a corte da dinastia Van Li. Zhang Juxin veste um manto oficial escarlate, de pé em frente ao salão. Gao Gong está tão irritado que seus bigodes tremem. Deng Ying e Feng Bon estão atiçando as chamas ao lado. E ele próprio está sentado naquele alto trono do dragão. As contas penduradas obscurecendo o olhar de todos. A partir de amanhã, eu sou Zhu Yijun. Ele diz a si mesmo. O futuro de Ming não pode repetir os mesmos erros. O orvalho do lado de fora da loja está baixo e rouco, registrando fielmente este primeiro noite, pertencente ao imperador Van Li. E Zhu Yijun sabe que sua guerra, a partir do 6º ano de Longqing, esta noite de susto, já começou. Os joelhos de Zhu Yijun estão, ao pisar nos degraus do Salão da Harmonia Suprema, de repente macios como algodão. As mãos de Feng Bon estão apertando seu braço com firmeza. Essa força é mais um arrasto do que um apoio. As unhas do eunuco são aparadas redondas, mas ainda assim, deixam leves marcas brancas em sua túnica amarela brilhante. Sua Majestade, mantenha calma. A voz de Feng Bon está extremamente baixa, com um aviso que apenas os dois podem entender. Todos os oficiais estão olhando. Zhu Yijun não ousou olhar para trás,
352 Seu olhar estava fixo em 353 no trono do dragão à frente. 354 Aquele assento feito de sândalo roxo. 355 Empoleirado em uma base de 3 camadas de mármore branco. 356 Com gerações de dragões cuidadosamente esculpidos e decorados. 357 Bocas escancaradas e sangrentas. 358 Os bigodes do dragão caíam como chicotes. 359 Como se no segundo seguinte, 360 fosse se lançar para baixo para devorá-lo. 361 Os animais nos cantos de seus olhos se condensaram no orvalho da manhã. 362 Revelando um contorno vago. 363 Como um grupo de espectadores silenciosos. 364 Olhando para esta cerimônia de ascensão que pertence a ele. 365 Mas não tem nada a ver com ele. 366 A tontura de acordar na cama do dragão 3 dias atrás o atacou novamente. 367 Ele tentou recordar a história. 368 Os registros nos livros didáticos sobre a ascensão de Vanli. 369 Essas palavras eram como páginas de papel molhadas pelo orvalho da manhã. 370 Manchando-se em uma mancha borrada de tinta. 371 Só se lembrava que os livros de história registravam. 372 Junho do 6º ano de Lonquin. 373 O príncipe herdeiro sucedeu ao trono. 374 Com o próximo ano sendo o primeiro ano de Vanli. 375 Mas ninguém lhe disse. 376 Que um imperador de 10 anos deve enfrentar sozinho. 377 Este salão da harmonia suprema, tão vazio que se pode ouvir o eco. 378 Caminhar sob o olhar de centenas de oficiais. 379 Pelas escadas de Dambi mais longas do que em sua memória. 380 Sua Majestade, por favor, suba ao trono. 381 A voz estelar de Fengbon era como uma faca cega. 382 Cortando o ar estagnado no salão. 383 Jui Jun foi amparado por Fengbon. 384 Subindo o último degrau. 385 Quando o corrimão frio do trono do dragão tocou a palma de sua mão. 386 Ele estremeceu. 387 Este não é um artefato atrás de um vidro em um museu. 388 Mais um símbolo real de poder. 389 Frio e duro. 390 Com uma pressão inquestionável. 391 Quando ele se sentou. 392 As contas da coroa de pendão balançaram. 393 Cobriram precisamente a maior parte de seu rosto. 394 Isso o ajudou. 395 Ninguém podia ver seus cílios trêmulos. 396 Nem ninguém podia notar seus dentes cerrados. 397 O trono era muito alto. Seu olhar estava fixo. No trono do dragão à frente. Aquele trono feito de sândalo roxo. Empoleirado em uma base de 3 camadas de mármore branco. Cuidadosamente esculpido com dragões ornamentados, geração após geração. Boca escancarada. Os bigodes do dragão pendurados como chicotes. Como se no próximo segundo fosse se lançar para devorá-lo. Os animais nos cantos de seus olhos se condensaram no orvalho da manhã, revelando silhuetas indistintas, como um grupo de espectadores silenciosos, olhando para esta cerimônia de entronização que pertence a ele, mas não tem nada a ver com ele. A tontura de acordar na cama do dragão 3 dias atrás o atingiu novamente. Ele tentou lembrar a história. Os registros nos livros didáticos sobre a ascensão ao trono de Vanli. Mas aquelas palavras eram como páginas de papel molhadas pelo orvalho da manhã, borradas em uma mancha de tinta indistinta. Ele só se lembrava do registro histórico. Junho do 6º ano de Lonquin. O príncipe herdeiro ascendeu ao trono, com o próximo ano sendo o primeiro ano de Vanli. Mas ninguém lhe disse. 1649 Biscoito de flor de ameixa, um novo estilo. Um imperador de 10 anos deve enfrentar tudo sozinho. Este salão da harmonia suprema, tão vazio que se pode ouvir o eco, sob o olhar atento de todos os oficiais. Caminhando pelo longo lance de degraus imperiais, mais longo do que se lembrava. Sua Majestade, por favor, sente-se no trono. A voz aguda de Fengbon era como uma faca cega, cortando o ar estagnado dentro do salão. Jui Jun foi amparado por Fengbon, subindo o último degrau. Quando o corrimão frio do trono de dragão tocou a palma da sua mão, ele estremeceu. Este não é um artefato atrás de um vidro em um museu, mas um símbolo real de poder. Frio e duro, carregado com uma pressão indiscutível. Quando ele se sentou, as contas da coroa pendente balançaram levemente.
Cobriram quase todo o seu rosto. Isso o ajudou. Ninguém conseguia ver seus cílios trêmulos. Ninguém conseguia perceber seus dentes cerrados. O trono era muito alto. Seus pés não alcançavam o chão. Suspensos rigidamente no ar 1649, bolinho de flor de ameixa, um novo estilo, como uma borboleta prestes a cair. Longa vida ao meu imperador, longa vida, longa, longa vida. Uma onda de adoração como um tsunami de coral explodiu de repente. As vestes longas dos oficiais civis e as perucas dos generais militares ondulavam no salão como ondas. Os tímpanos de Ju e Jun zumbiam. Inconscientemente, ele apertou o corrimão, pressionando diretamente contra a armadura de escamas esculpidas. A sensação aguda o despertou um pouco. Ele viu Galgon, o chefe dos oficiais civis. O velho usava um robe voador com um remendo vermelho de primeira classe, com a barba grisalha. Sua coluna estava reta ao se curvar, como se estivesse protestando em silêncio. E ao lado dele, o remendo de pavão de Zhang Jushin brilhava com um brilho azul esverdeado na luz da manhã. Este futuro primeiro-ministro do gabinete. Sua reverência era tão precisa quanto um livro didático, mas revelava um senso de controle discreto. As pontas dos dedos de Ju e Jun, no vão do trono do dragão, retiraram um pouco de cinza de incenso pegajosa. Ele sabia que todos neste salão estavam calculando. Galgon queria manter sua posição como o primeiro-ministro. Zhang Jushin queria substituí-lo. Fengbon estava se comunicando em particular. A imperatriz viúva trocava olhares. E ele era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez deles. A peça mais nobre e mais impotente. Levantem-se, meus senhores. A voz de Fengbon soou por ele, em um tom agudo, com uma majestade imitada deliberadamente. Ju e Jun aproveitou a oportunidade para respirar fundo. Seus olhos passaram pela multidão e pousaram na coluna de luz na porta do salão. A poeira girava no feixe de luz, muito parecido com as correntes subterrâneas invisíveis na corte agora. O processo da reunião da corte era tão monótono quanto um registro. O ministro dos ritos leu o decreto extremamente longo. A prosa paralela prolongada o deixou sonolento. O Ministério das Finanças relatou as receitas e despesas do Tesouro Nacional. Uma série de números rolou da boca dos oficiais. A maioria eram termos técnicos que ele não entendia. O Ministério da Guerra mencionou as guerras nas fronteiras. O tom era tão cauteloso como se estivesse falando sobre algo. Trivialidades irrelevantes. Os dedos de Ju e Jun desenhavam círculos no braço da cadeira do dragão. Ele se lembrou de quando estava escrevendo sua tese de graduação. Costumava zombar da ignorância e incompetência do início do reinado de Van Li. Achava que um imperador não deveria tolerar deixar tudo nas mãos de outros. Como poderia tolerar que outros fizessem tudo por ele? Mas agora ele entendia. Quando todos assumem que você é apenas uma criança, a ideia de resistir mal surge. E é imediatamente esmagada pelas palavras: é para o seu bem. Sua Majestade é jovem e os assuntos do Estado são pesados. A voz de Zhang Jushin soou de repente, como uma pedra atirada em água parada. Ju e Jun levantou a cabeça bruscamente. Viu o primeiro-ministro Zhang, vestindo um manto escarlate, sair lentamente, segurando uma placa de marfim com ambas as mãos, com o corpo tão ereto quanto um pinheiro. O salão ficou em silêncio instantaneamente. Até o som da respiração podia ser ouvido. Todos sabiam que o assunto principal estava chegando. Eu, Zhang Jushin, humildemente sirvo como ministro regente. Desejo seguir o exemplo de Yin e do Duque de Zhou para aliviar as preocupações de Sua Majestade. O olhar de Zhang Jushin percorreu o salão, finalmente pousando no jovem imperador no trono. Seu tom era respeitoso, mas carregava uma força inquestionável. Solicito o poder de aprovar os despachos temporariamente. Todos os memoriais serão elaborados por mim e pelo gabinete, e apresentados à imperatriz viúva para inspeção. Quando Sua Majestade ascender ao trono pessoalmente, o grande poder será devolvido. O poder de aprovar os despachos. Essas 3 palavras eram como um cone de gelo, perfurando o coração de Ju e Jun. Ele sabia o que isso significava. O gabinete da dinastia Ming tinha o poder de apresentar opiniões, o imperador tinha o poder de aprovar despachos, a decisão final. Se o poder de aprovar despachos fosse desviado, o imperador seria indistinguível de um fantoche. Na história, Zhang Jushin gradualmente assumiu o controle da corte passo a passo, e o imperador Van Li, de 10 anos, só podia praticar caligrafia no pavilhão Wenhua dia após dia.
vendo o nome do Sr. Zan aparecer no final de cada memorial. Ele queria refutar, mas sua garganta parecia estar bloqueada. O que ele poderia dizer? Dizendo: sei que você se tornará um ministro poderoso. Dizendo: em 10 anos, vou acertar as contas. Essas palavras saindo da boca de uma criança de 10 anos só seriam consideradas um disparate. O que Vossa Majestade acha? A voz de Zan Jushin soou novamente, com uma pressa quase imperceptível. O olhar de Ju Yijun, incontrolavelmente, dirigiu-se para a cortina atrás do salão. Ali pendia uma cortina de gaze amarela brilhante. Podia-se ver vagamente um canto de bordado requintado. A imperatriz viúva ali estava sentada lá dentro. Os registros históricos dizem que ela era considerada um tanto lacônica, mas também dizem que ela confiava em Jushin. Eles, mãe e filho, se davam bem. Nesse momento, uma tosse apressada veio de trás da cortina. E então, uma voz feminina suave, mas com autoridade, soou. O Sr. Zan é um ministro regente selecionado pelo falecido imperador. O que ele diz é a verdade. A voz da imperatriz viúva lhe veio através da cortina de gaze, como se estivesse envolta em uma camada de vapor d'água. Faça-se como o Sr. Zan propôs. O ato de aprovar documentos será temporariamente realizado em conjunto pelo gabinete e por mim. A última esperança se desfez. Ju Yijun baixou os olhos. O colar de pérolas bloqueou sua expressão. Ele ouviu sua própria voz ecoar no vasto salão, fraca como um miado de gato. De acordo com o que minha mãe e o Sr. Zan desejam. No momento em que as palavras foram ditas, ele viu Zan Jushin se curvar ligeiramente. O canto de sua boca parecia ter esboçado um sorriso zombeteiro. O bigode de Galgon tremeu, e suas costas ficaram ainda mais curvadas. Os dedos de Fengbon batiam levemente sob a placa da manga, como se estivesse enviando algum tipo de sinal secreto. O tempo restante da audiência matinal, Ju Yijun não conseguia se lembrar muito bem. Como um autômato, ele levantou a mão seguindo as instruções de Fengbon, e acenou com a cabeça, dizendo: concedido. Só quando o oficial do cerimonial cantou novamente: retirar, é que ele acordou abruptamente. Ele percebeu que suas palmas já estavam encharcadas de suor frio. Vossa Majestade! Este servo irá ajudá-lo a descer. A voz de Fengbon tornou-se novamente bajuladora, enquanto o apoiava pelo braço para se virar. A ponta do pé de Ju Yijun, de repente, acidentalmente, escorregou do joelho. Ai! Ele gritou deliberadamente baixo, e seu corpo caiu sobre Fengbon. O eunuco exclamou e o abraçou. A força foi tão grande que quase o impediu de respirar. No meio da confusão, Ju Yijun se aproximou de Fengbon e captou em seus olhos um olhar cruel, assim como o pânico que brilhou em seus olhos. Pânico. Não era preocupação com a queda do imperador, mas medo de ser responsabilizado por não cuidar bem dele. De ser responsabilizado. Vossa Alteza, vá com calma. A voz de Fengbon mudou de tom. E na pressa, ele até deixou escapar o apelido que usava em particular. O coração de Ju Yijun deu um salto repentino. Vossa Alteza? Eles ainda o tratam como uma criança. Esse reconhecimento era como um raio de luz, quebrando o desespero em seu coração. Sim, ele agora é Ju Yijun, de 10 anos, que acabou de sair da dor excessiva. O pequeno imperador. Mostrar fraqueza talvez seja a melhor arma no momento. O pé está dormente. Ele esfregou o tornozelo, revelando deliberadamente uma tristeza infantil. Fengbon realmente soltou um suspiro de alívio, e rapidamente chamou um pequeno eunuco próximo. Rápido, traga um banquinho. Deixe Vossa Majestade descansar. Sentado no banquinho sob os degraus, Ju Yijun olhou para os oficiais, rebaixado de posição em um instante. Quando Galgon passou, olhou profundamente para ele. Aquele olhar era complexo como um lago profundo. Zan Jushin não desviou o olhar. Correndo rapidamente, uma lâmina cortou a luz. O gume afiado não se revelou. Fengbon em seu ouvido dizia incessantemente: esteja preparado contra a sopa de sementes de lótus. Seus dedos, porém, giravam constantemente as contas de oração. 像是在盘算着什么，朱翊钧突然觉得这场权力的游戏或许才刚刚开始。回到东宫时，日头已经升到了中天。这座名为玉庆宫的宫殿比前清宫小了些，却更精致。窗棂上雕着缠枝莲，廊下挂着鸟笼画。O chamado da irmã mais nova era crocante e um tanto penetrante. Os eunucos entraram em fila.
carregando bacias de água e lanches. Seus passos eram leves como os de um gato. Sua Majestade deve tomar o desjejum. Um pequeno eunuco de rosto redondo, segurando uma lancheira dourada, disse timidamente. Ju Yijun não respondeu. Ele foi até a penteadeira. A criança no espelho de bronze estava regalando um par de olhos. Olhos que não condiziam com a idade. Aquele era um rosto típico de porco. Testa cheia. Nariz reto. Apenas o rosto pálido. Lábios cerrados, revelando um traço de teimosia que não pertencia a uma criança de 10 anos. Fengbon disse. O mestre Zan vai discutir os analectos à tarde. Ele disse para si mesmo no espelho. A voz não era alta, mas excepcionalmente clara. O pequeno eunuco hesitou por um momento e acenou com a cabeça apressadamente. Sim. O eunuco Feng instruiu especialmente para que Sua Majestade ouvisse atentamente a palestra. Ouça atentamente a palestra. Ju Yijun pegou o pincel de lobo na mesa, molhou um pouco de água limpa e desenhou levemente na borda do espelho de bronze. As marcas d'água desapareceram rapidamente. Ele então mergulhou um pouco de tinta. Desta vez, ele escreveu muito lentamente, um traço de cada vez, gravando 3 palavras na pedra fria e silenciosa. Zan Jushen, não. Deitando ao longo das linhas da pedra silenciosa, parecendo marcas de sangue ainda não secas. Ju Yijun olhou para essas 3 palavras. De repente, sorriu para a criança no espelho, com um sorriso adorável. Os cantos da boca se estendendo, os olhos brilhando, revelando um pouco de inocência infantil. Este é o papel que ele deve desempenhar a partir de hoje. Um obediente, um ingênuo, que precisa do Sr. Zan e da Imperatriz Mãe para auxiliar o pequeno imperador. A criança no espelho sorri brilhantemente. Na pedra silenciosa, Zan Jushen. As 3 palavras gradualmente se solidificam na tinta escura, como um voto silencioso. O rouxinol do lado de fora da janela ainda canta. A luz do sol no palácio Yukin se move lentamente. Ju Yijun sabe. 从踏上太和殿丹壁的那一刻起，他就不再是那个可以对着史书评头论足的旁观者。他是朱翊钧，是万历皇帝，是这龙椅上的陌生客。而要在这陌生的棋局里活下去，他首先要学会的是如何做一个合格的。Ju Yijun rapidamente limpa as marcas de água do espelho, murmurando. Ele ouviu passos vindos de fora do salão. A voz aguda de Fengbon ressoou à distância. O imperador está acordado? O Sr. Zan chegou. Ju Yijun rapidamente limpou as marcas na superfície do espelho. Quando se virou, seu rosto já exibia um sorriso infantil apropriado, com um toque de preguiça. Começou. A luz da manhã no palácio Yukin sempre carrega uma espécie de suavidade filtrada. A janela de laca dourada apenas tinge o vermelho carmesim do sol da manhã em um amarelo quente, caindo sobre a escrivaninha de sândalo vermelho, iluminando perfeitamente a tinta extremamente fina que ainda não foi moída no tinteiro, como um cenário inacabado. As pontas dos dedos tremem levemente sobre o papel Xuan. O que Vossa Majestade está escrevendo? A voz de Fengbon soa como se estivesse perto de seu ouvido, carregando um leve aroma de âmbar cinzento de dragão, que é um incenso especialmente fornecido para os eunucos. Disse que pode acalmar a mente e acalmar o espírito. Ju Yijun sabe sem precisar se virar. Os olhos de Fengbon estão colados em suas mãos, sem perder nem mesmo o menor tremor de seus dedos. O que está sobre a escrivaninha é Fengbon. A inscrição de Jiu Shingon Li Kuomin foi especialmente enviada esta manhã. A caligrafia de Ourian Shun é magra e dura como ferro. Cada traço é como se estivesse gravado em pedra. Ju Yijun encarou o nome na postagem. O gancho vertical ao lado do caractere Sol é tão afiado como uma faca. Ele se lembrou de ontem no palácio da Imperatriz Viúva. Zan Jushen disse. Sua Majestade aguarda a aprovação. Naquele momento, o rosto de Galgon ficou pálido. Este servo observou. A caligrafia de Vossa Majestade é muito mais estável do que ontem. A voz de Fengbon estava envolta em doçura, mas seus dedos estavam batendo levemente sob as mangas. Esse é o hábito dele quando está nervoso. A ponta da caneta de Ju Yijun caiu no papel. O golpe final começou com força. Ele deliberadamente escreveu o caractere Sol no nome como uma madeira vertical à esquerda, um enviesado à direita. A careta de cara de choro do Duque de Yui. A respiração de Fengbon parou visivelmente. Vossa Majestade, sua voz ainda era gentil, mas adicionou um toque sutil de tentação. Este nome deve ser o brilho simultâneo do Sol e da Lua. O Sol é Yang, a Lua é Yin. Governantes e ministros se dão bem.
Essa é a atmosfera de Damin. Ju Yijun zombou interiormente. Com certeza, até uma palavra pode ser interpretada com tantas reviravoltas. Ele largou a caneta, seus lábios se curvaram, revelando a reclamação peculiar de uma criança. Feng Baobao escreve bem. Você me ensina? Ele deliberadamente pronunciou as 3 palavras Feng Baobao de forma pegajosa, como se estivesse segurando um doce com sabor de osmanthus. Feng Bon obviamente não esperava que ele de repente agisse de forma tão carinhosa. Ficou surpreso por um momento antes de sorrir. Como o servo ousa mostrar suas habilidades de escrita na frente de Vossa Majestade? Mostrar minhas habilidades na frente de um especialista. Embora ele tenha dito isso, seus passos honestamente se arrastaram para a frente da mesa. Pegou aquela escova de pelo de rato. Na verdade, é simples. Este lado do caractere Sol deve ser escrito quadrado, como o Sol, de forma digna e justa. Aproveitando o momento em que Feng Bon demonstrou segurando a caneta, a mão de Ju Yijun rapidamente estendeu a mão para a pilha de papel de rascunho no canto da mesa. Havia alguns papéis de prática descartados pressionados ali. Na parte inferior estava um lírio de jade do reino de Meiyua. Um pouco de tinta manchava a ponta de seus dedos. Ele escreveu rapidamente 2 palavras no verso de um rascunho. Liaodong. Essas 2 palavras foram escritas de forma extremamente descuidada, inclinadas para os lados. 像2个打架的小人，但朱翊钧的心跳的厉害，比在太和殿面对百官时还要紧张。他想起前几日听小太监们闲聊，说辽东的女真又在边境闹事，杀了朝廷的一族。那时他还不懂辽东意味着什么，直到昨天。 Van Li, que estava prestes a se sentar, ouviu relatório de memorial do Ministério da Guerra, e termos ambíguos. Só então ele se lembrou dos livros de história, e das palavras chocantes neles. Saru, dia posterior, a calamidade da ruína do país. Vossa Majestade entendeu? A voz de Feng Bon o trouxe de volta aos seus pensamentos. Ju Yijun levantou ligeiramente a cabeça, fingindo estar ouvindo atentamente. Sim, estou pensando nisso. Ele olhou para Feng Bon enquanto escrevia a palavra. Seus olhos brilhavam. Mas em sua mente, ele estava calculando rapidamente. Como esconder bem este pedaço de papel? Feng Bon parecia muito satisfeito com sua atitude. Ele o ensinou alguns caracteres, segurando sua mão. Até que um jovem eunuco veio relatar que o mestre Zhang estava quase chegando. 才躬身退到一旁，朱翊钧趁冯宝整理书案的间隙，不动声色地把那张写着辽东的废纸塞进砚台底下，冰凉的砚台压住直角，像压住了一个不能说的秘密。他抚平衣袖上的褶皱，对着铜镜理了理垂流关。镜中 Os olhos e as sobrancelhas da criança se curvaram, em uma expressão de inocência. Ninguém poderia dizer que ele havia acabado de esconder preocupações sobre um lugar distante no meio de um monte de lixo. Quando Zhang Juxin veio discutir os analectos, Ju Yijun se comportou de forma excepcionalmente obediente. A voz do mestre Zhang era como um sino trovejante, falando sobre governar com virtude, como a estrela do norte. Seu olhar sempre caía sobre o rosto dele, com insinuações de escrutínio. Ju Yijun abaixou os olhos, e inconscientemente desenhou na ponta da caneta o contorno de Liaodong. Mas em sua mente, ele estava pensando que a virtude não poderia salvar os problemas nas fronteiras, e a estrela do norte não iluminaria a fumaça da guerra em Saru. A tarde passou em meio a palestras enfadonhas. Depois que Zhang Juxin saiu, Feng Bon o acompanhou para praticar caligrafia por um tempo, e só saiu ao entardecer. Antes de sair, ele instruiu especialmente o jovem eunuco a servir bem Vossa Majestade, e impedi-lo de vagar sem rumo. Ju Yijun sentou-se em frente à escrivaninha, ouvindo os passos respeitosos da patrulha do lado de fora do palácio. Pela primeira vez, senti que este dourado e brilhante, e intrincada jaula, repleta de conquistas. A noite finalmente caiu. 3/4 da hora de Rai. Os trabalhadores já estavam dormindo. Apenas as lanternas do palácio no corredor ainda estavam acesas, projetando um halo amarelado. Ju Yijun levantou-se silenciosamente, tentando pisar no chão frio de tijolos de ouro. Caminhou até a escrivaninha. A chama da vela foi soprada pelo vento. A sombra tremia na parede como um fantasma. Ele prendeu a respiração. Moveu o pesado tinteiro. Aquele pedaço de papel de rascunho escrito sobre Liaodong ainda estava lá. A tinta já estava seca, como 2 marcas escuras. Ele amassou o papel em uma bola. Enfiou no bolso da manga. E então, de debaixo do travesseiro, pegou meio pedaço de pasta de hibisco gordurosa. Este é o novo produto da cozinha imperial de hoje. Feito com mel e pétalas. Doce e enjoativo.
Ele originalmente não gostava de comer, mas agora o segurava firmemente em sua mão. A temperatura da palma da mão aqueceu o ponto de pasta. Tum, tum, tum. 3 batidas leves. Como ratos roendo madeira. Ju Yijun foi até a janela. Abriu um canto da cortina. Sob o luar, uma figura pequena e magra estava agachada na base da parede. Era o pequeno eunuco Xiao Luzi, responsável por limpar o pátio. Esta criança era 2 anos mais nova que ele. Sempre tímido. Da última vez, ele foi intimidado pelos subordinados de Fengbin. Foi Ju Yijun quem secretamente recompensou-o com um pedaço de lanche para aliviar a crise. Você trouxe as coisas? Ju Yijun abaixou a voz. Xiao Luzi, como se estivesse fazendo algo errado, acenou com a cabeça. Tirou algo embrulhado em papel de óleo de seus braços. E rapidamente entregou. Sua Majestade. Este servo mal conseguiu roubar do quarto do eunuco administrador. Emprestado. Sua voz tremia como vara verde. A quantidade assustadora de privação de oxigênio nos olhos. Ju Yijun pegou o embrulho de papel. Enfiou metade de um bolo de gergelim crocante na boca de Xiao Luzi. Obrigado. Xiao Luzi segurava o bolo. Virou a boca para rir, revelando 2 dentes da frente faltando. Virou-se e correu como um coelho. Voltou para a frente da mesa. Ju Yijun abriu cuidadosamente o embrulho de papel. Lá dentro havia um livro antigo e surrado copiado à mão. Na capa de tecido azul estavam escritos 3 caracteres. Instruções Imperiais da Grande Ming. Este é o registro das instruções do Imperador Taizu de Ming, Zhu Yuanzhan. Disse que registra muitos princípios de governança e pacificação do país, bem como artes de intriga. Ele ouviu um velho eunuco conversando sobre isso da última vez. Mencionou este livro. E sempre se lembrou dele. Não esperava realmente conseguir emprestá-lo. Chá de dragão cozido. As páginas do livro estavam amareladas e quebradiças. Aparentemente, foi folheado muitas vezes. Ju Yijun folheava página por página. De estratégias militares à administração de cidades. De bem-estar do povo a impostos. Aquelas prosas arcaicas e opacas eram como um livro do céu. Mas ele ainda estava fascinado enquanto lia. Quando folheou todo o livro. No final, uma linha de palavras de repente saltou aos seus olhos. Um tigre feroz se esconde, para então se mover pelos 9 céus. O coração de Ju Yijun perdeu uma batida. Ele se lembrou de Zhu Yuanzhan. A paciência antes de vestir o manto de dragão. Lembrou-se de Zhang Jushen naquele momento. O poder que balançava a corte. Lembrou-se de seu poder imperial esvaziado. Lembrou-se daquele pedaço de papel escrito. Liao Dong. Esta frase era como um relâmpago, quebrando a névoa em seu coração. Ele agora é aquele tigre feroz que deve se esconder sob a pata, somente suportando o primeiro, fingindo o primeiro, para que no futuro se liberte das amarras e verdadeiramente ascenda aos céus. Ele pegou o pincel de cinábrio que sobrou do dia e cuidadosamente, sob aquela frase, desenhou um círculo. A tinta vermelha transparecia pelo fino papel. Sob a luz amarelada das velas, como uma semente, germinando silenciosamente no solo. 朱义军把洪武宝训藏回枕头底下，又将那团写着辽东的纸拿出来，凑到烛火边，火苗舔舐着指角，很快将那2个字吞噬，化作灰烬飘落在金砖地上。他知道有些秘密不需要留下痕迹，只需要。Em seu coração, a luz do luar do lado de fora da janela brilhou ainda mais, iluminando o topo do dossel da cama do dragão. As sombras dos 12 padrões auspiciosos moviam-se lentamente sobre ele. Ju Yijun deitou-se na cama, com a palma da mão ainda quente do cinábrio. Ele fechou os olhos, mas a imagem de si mesmo no Precious Instructions of Yongwu surgiu diante dele, juntamente com o rosto severo de Zhang Jushen, e o sorriso adulador de Fengbin, e as 2 palavras consumidas pelas chamas. O tigre feroz se prostra na palma da mão. Só então pode se mover pelos 9 céus. Ele murmurou essa frase em seu coração, adormecendo gradualmente. Em seu sonho, ele não era mais Ju Yijun sentado no trono do dragão, uma criança cujos pés não tocavam o chão, mas sim em pé nas muralhas de Liaodong. O que ele segurava em sua mão não era um pincel de pelo roxo, mas uma espada pesada. Quando o céu começou a clarear com o amanhecer, Ju Yijun foi despertado pelos passos de um jovem eunuco. Ele esfregou os olhos, olhando para a inscrição da fonte límpida do palácio Jushen aberta em sua escrivaninha. Parecia que tudo da noite passada tinha sido apenas um sonho. Até que a ponta de seus dedos tocou o travesseiro.
e o livro vagamente perceptível embaixo dele. Só então ele revelou um sorriso que só ele podia entender. Quando Fendigon entrou para servi-lo, viu o jovem imperador olhando fixamente para o caderno de caligrafia, com marcas de sono no canto da boca. 笑道：“万岁爷今日醒得早，是不是想通了名字该怎么写？”朱翊钧抬起头，露出一个灿烂的笑容，像朝阳一样明媚。冯伴伴，今天我们还写名字好不好？我要写得比太阳还亮。冯宝欣慰地应着，没看见小皇帝。 Aquela meia fatia de bolo de hibisco, aquecida pelo calor do corpo, estava caindo silenciosamente no manto imperial amarelo brilhante, como um grão de poeira insignificante. E sob essa poeira, uma semente chamada semente de lingote de prata, já havia germinado silenciosamente na luz do luar e das velas da noite passada. Já havia brotado silenciosamente. O guindaste de bronze no salão da harmonia suprema estendia suas asas na névoa da manhã. A vivacidade no canto dos olhos foi levemente tocada pelo vento, como uma série de lembretes delicados. Quando Zhu Yijun foi apoiado por Fendigon para subir os degraus do palácio, os tijolos dourados sob seus pés ainda carregavam o frescor do orvalho da noite. A audiência da corte de hoje parecia mais solene do que o normal. As vestes oficiais dos funcionários brilhavam com um brilho opaco na luz da manhã. Até a respiração deles estava mais leve do que o normal. Ele sabia que eles estavam esperando o relatório sobre o preço do transporte de grãos. O pressentimento estava um pouco mais frio do que ontem. Zhu Yijun enfiou as mãos em seus largos mangas. As pontas dos dedos tocaram a pequena pedra escondida lá dentro. Ele a pegou esta manhã no pátio do Palácio Yuqin. O toque frio podia mantê-lo sóbrio. As contas da coroa com pingentes balançaram, apenas o suficiente para bloquear sua linha de visão em direção à imperatriz viúva Li. Isso o aliviou inexplicavelmente. O ministro das Finanças, Mais Ziqian, saiu da multidão para apresentar seu relatório. Sua voz alta perfurou o silêncio. A figura levemente gorda saiu das fileiras dos oficiais civis. O manto oficial azul escuro contrastava com seu rosto amarelado. Mas Ziqian segurava a tabuleta de jade, e sua voz carregava um tremor imperceptível. Relatando a vossa majestade, o transporte de grãos tem sido obstruído nos últimos anos. Os navios de grãos estão presos no Grande Canal, e os preços dos grãos no norte e no sul são discrepantes. Seu humilde servo implora que vossa majestade conceda permissão para aumentar o preço do transporte de grãos em 30%. Para compensar as perdas. Caso contrário, temo que o tesouro se esvazie. 30%. As pontas dos dedos de Zhu Yijun apertaram a pedra de repente. Ele se lembrou do bilhete que Xiao Luzi secretamente lhe entregou nos últimos dias. Era uma carta escrita com sangue por um refugiado de Jiangnan. Nela, estava escrito de forma torta: após a enchente, os preços do arroz dispararam, e cadáveres famintos podiam ser vistos em todos os lugares. Na época, ele pensou que era apenas uma sugestão, mas agora ele percebeu que a fome em Jiangnan já havia se entrelaçado como uma videira com a medula óssea do transporte de grãos de Ming. O salão ficou mortalmente silencioso. Apenas a fumaça azul do incensário se movia sinuosamente. Zhu Yijun viu Zhang Jushen com as mãos levemente suadas. Parecia concordar tacitamente com a proposta de Mais Ziqian. Galgon acariciava a barba, com as sobrancelhas franzidas. Outros oficiais ou olhavam para a ponta do nariz, ou trocavam olhares obscuros. Ninguém falava. Como se aumentar os impostos em 30% fosse algo natural. Será que eles esqueceram das inundações do ano passado? Esqueceram do povo que vendia seus filhos e filhas? O coração de Zhu Yijun de repente sentiu como se algo tivesse atingido. Mais frio do que o dragão esculpido no apoio de braço do trono. Ele se lembrou de que a placa do templo de Onglu se chamava Bem da Nação. 4 palavras. Lembrou-se de que Zhang Jushen, ontem, ao dar uma palestra, ainda dizia: se o povo estiver em paz, o mundo estará em paz. Mas agora, esses ministros, tão versados na poesia e na literatura, estavam cegos pela fama e fortuna que estavam por vir, sem perceber. Eu tenho algo a dizer. No instante em que a voz saiu, o próprio Zhu Yijun ficou surpreso. A voz era fraca como um bolo de arroz recém-cozido, mas ecoou claramente no salão. Até a fumaça azul do incensário tremeu. O olhar de todos, de repente, se concentrou nele, como inúmeras agulhas finas, fazendo sua pele queimar. Fendigon tossiu nervosamente atrás dele. Obviamente, para lembrá-lo, para não dizer besteiras.
Juí Jun não recuou. Ele levantou a cabeça e encarou Mais Qian com olhos claros, perguntando palavra por palavra. Ministro Ma, no ano passado, as inundações em Jiangnan. O povo vendeu seus filhos e filhas. Você sabe disso? Mais Qian obviamente não esperava que o pequeno imperador fizesse perguntas de repente. Hesitou por um tempo antes de se curvar. Eu sei. Então você ainda quer aumentar os impostos em 30%? A voz de Juí Jun aumentou um pouco, com a ingenuidade peculiar de uma criança. O lobo cresceu. O que o povo come? Será que vamos deixá-los vender até a última ração? Vossa Majestade, a testa de Mais Qian estava suando frio. Não somos nós. É que o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional está vazio. Então, podemos roubar a comida do povo? Juí Jun o interrompeu. Suas pequenas mãos inconscientemente se agarraram ao braço do trono do dragão. Tum tum tum. O som suave era particularmente claro no salão silencioso. Zhang Juxin deu um passo à frente. A ponta de seu manto cor de peixe voador desenhou um arco na luz da manhã. Vossa Majestade tem um coração benevolente. Estamos muito consolados. Sua voz era firme como um sino. Ele não só elogiou o imperador, mas também habilmente trouxe o tópico de volta aos trilhos. Mas o Tesouro Nacional está realmente apertado. As perdas do transporte de grãos estão aumentando dia após dia. Se não aumentarmos os preços, tememos que seja difícil continuar. Juí Jun olhou para Zhang Juxin. De repente, lembrou-se que essa pessoa, ainda ontem, estava dizendo: a água pode carregar o barco, mas também pode virá-lo. Ele respirou fundo. Usando toda a sua força, disse as palavras que há muito o atormentavam. O Sr. Zhang disse ontem: o povo é a base do país. Se a base do país for perdida, a base do país vacilará. O Tesouro Nacional pode ser reabastecido com austeridade. Mas se o coração do povo se dispersar, como podemos consertar isso? Essas palavras foram ditas muito rapidamente, com a urgência de uma criança. Mas soaram como uma pedra, lançada em um lago calmo. A expressão de Zhang Juxin congelou por um momento. As lentes de Galgon brilharam. Atrás da cortina, a imperatriz viúva Li soltou um suspiro apressado. As palmas das mãos de Juí Jun estavam cheias de suor. Seus dedos estavam tão apertados que quase perfuraram sua pele. Ele sabia o quão eram suas palavras. Não deveria ter dito algo assim. Uma refutação clara e lógica. Mas ele não se arrepende. Os éditos de sangue daqueles refugiados de Jiangnan estavam gravados como uma marca em seu coração. Imperador fantoche. Todos temem Fengbon. Mas Qian gaguejou, olhando para Zhang Juxin em busca de ajuda. Zhang Juxin ponderou por um momento e disse, curvando-se: o que Vossa Majestade diz é absolutamente correto. Este ministro acredita que uma solução intermediária pode ser encontrada. Aumentar o preço dos grãos é fácil de se concretizar. Ao mesmo tempo, ordene ao governador de Jiangnan que abra os celeiros e distribua grãos, para aliviar a fome. Assim, não prejudicaremos e acalmaremos o coração do povo. Este plano é imparcial. Considera tanto o Ministério das Finanças quanto os censores, e também a face do imperador. Juí Jun viu Galgon acenando discretamente com a cabeça. Outros funcionários também respiraram, aliviados. O que a imperatriz mãe acha? Juí Jun estrategicamente lançou a questão para as duas imperatrizes. Isso ele aprendeu com Fengbon. A regra, a decisão de uma criança, sempre precisa ser aprovada pelos mais velhos, para não ser considerada uma transgressão. As duas imperatrizes permaneceram em silêncio por um momento. Em seguida, veio a voz gentil da imperatriz viúva Li. O plano de compromisso do mestre Zhang é muito bom. Que seja feito assim. Seu tom continha um traço imperceptível de alívio. Meu filho tem um coração benevolente. Uma bênção para a dinastia Ming. Agradecemos a Vossa Majestade. Agradecemos à imperatriz viúva. Mas Qian sentiu-se como se tivesse recebido uma anistia. Ao se curvar e retirar-se, as vestes da corte em suas costas já estavam encharcadas de suor frio. O restante do tempo da reunião da corte tornou-se tranquilo. Talvez fosse por causa do momento anterior. O vento soprava. Escreveram memoriais. Os oficiais trabalhavam com uma concisão incomum. Até as discussões se tornaram muito mais brandas. Juí Jun recostou-se no trono do dragão.
O indicador de jade entre seus dedos foi aquecido pela temperatura do corpo. Pela primeira vez, ele sentiu que esta fria prisão não era tão difícil de suportar assim. Quando a corte foi dispensada, Fengbon segurou seu braço. Seus passos eram muito mais rápidos do que quando vieram. Na voz abafada, havia um nervosismo inegável. Sua Majestade, hoje você foi muito precipitado. Zhu Yijun não olhou para ele. Seu olhar pousou na parede do palácio, nas vinhas trepadeiras. Aqueles verdes brotos estavam se esticando diligentemente para cima. Mesmo bloqueados por tijolos, eles continuariam subindo, desviando-se. Não se preocupe, ele disse suavemente. Sua voz ainda tinha um tom infantil, mas havia algo mais nela. Não se preocupe, eles vão me tratar como uma criança de verdade. Fengbon abriu a boca, querendo dizer algo, mas no final, apenas soltou um suspiro. Ao chegar abaixo da escadaria do Salão da Harmonia Suprema, Zhu Yijun tropeçou. Seu corpo inclinou-se repentinamente em direção a Fengbon. A bandeja de chá nas mãos de Fengbon caiu no chão com um estrondo. Um som. A xícara de chá de porcelana azul se quebrou em pedaços. O chá encharcou a bainha de sua veste. Ai! Zhu Yijun recuou, fingindo pânico, olhando para os eunucos em pânico, ajoelhando-se para limpar os pedaços, observando Fengbon batendo o pé e gritando: "Tragam um pano rápido!" Os cantos de sua boca não puderam deixar de se curvar em um sorriso. Os pedaços brilhavam na luz da manhã, exatamente como o silêncio quebrado na corte agora há pouco. Zhu Yijun sabia que suas ações de hoje eram realmente arriscadas, mas ele sabia ainda mais que a identidade de uma criança nunca foi um grilhão. Quando todos pensam que você só sabe chorar e implorar, ocasionalmente, ser diferente pode se tornar a arma mais afiada e o escudo mais resistente. Fengbon finalmente arrumou a bagunça e olhou para ele com um rosto cheio de impotência. Vossa Majestade, da próxima vez, não se precipite cegamente. Entendido, companheiro Feng. Zhu Yijun sorriu como um gato que roubou creme. Gato. Ele deixou o eunuco apoiá-lo enquanto caminhava em direção ao Palácio Yukin. A luz do sol passava por entre seus dedos e caía no chão de tijolos dourados, desenhando manchas de luz esparsas. Ele se lembrou do olhar que Zhang Jushin lhe lançou agora há pouco. Havia surpresa ali. Havia escrutínio. E talvez até um traço imperceptível de cautela. Isso é bom. Ele pensou que era melhor do que ser considerado uma marionete completamente inofensiva. De volta ao Palácio Yukin, Xiao Luzi estava agachado sob o corredor, alimentando um gato. Ao vê-lo entrar, ele se levantou rapidamente, com os olhos brilhando. Vossa Majestade, ouvi dizer que hoje no tribunal, você refutou o Lord Ma. Zhu Yijun fez um gesto de silêncio, tirou do bolso a pedra que havia sido aquecida, e colocou-a na mão do pequeno eunuco. Isso é para você, ele disse. Da próxima vez, ajude-me a encontrar um livro sobre Cão Yun. Xiao Luzi apertou a pedra com força, e assentiu vigorosamente. Este servo se lembrará. Zhu Yijun caminhou até a escrivaninha. Desdobrou o papel Xuan. No Palácio Jushin, que Fengbon havia presenteado. O nome completo ainda estava ali desdobrado. A caligrafia de Oyanshun ainda era vigorosa e robusta. Ele pegou o modelo de caligrafia como se molhou a ponta da pena na tinta, mas não copiou. Em vez disso, desenhou uma linha tortuosa no papel, em direção ao longe, e também ao caminho que ele estava trilhando naquele momento. A ponta da pena hesitou no papel. E ele escreveu duas palavras. Estrela brilhante. A roda do destino começou. Ele podia ver, como se estivesse lá, em Jiangnan, os grãos recém-distribuídos nos celeiros. Os trabalhadores dos barcos de transporte de grãos, abrindo as velas ao vento. Os rostos surpresos no Salão da Harmonia Suprema. As duas palavras foram escritas de forma torta. Mas, mais do que qualquer modelo de caligrafia copiado, elas o tranquilizaram. Quando Fengbon entrou com uma xícara de chá recém-preparado, viu o jovem imperador sorrindo bobamente para um pedaço de papel de arroz, coberto de rabiscos. Não pôde deixar de balançar a cabeça. Vossa Majestade, é hora de praticar a caligrafia. Entendido. Zhu Yijun pegou a pena e começou a copiar obedientemente. Fengbon, o bolo de arroz de hoje está doce? Fengbon ficou surpreso por um momento, e então sorriu. Doce.
O bolo de arroz da cozinha imperial é naturalmente doce. A ponta da pena de Ju Yijun hesitou. No radical sol do caractere Ming. Desta vez, ele não errou. Ele pensou: estrela brilhante talvez seja como este bolo de arroz. Contanto que se faça com o coração, sempre se pode sentir o sabor doce. E o que ele tinha que fazer era permitir que mais pessoas experimentassem essa doçura. Mesmo que tivesse que usar a identidade de uma criança, passo a passo, para lutar por isso. As vinhas do lado de fora da janela subiram mais um pouco. A luz do sol através da folhagem verde projeta manchas de luz tremeluzentes no papel de arroz, como um grupo de esperanças dançantes. O sândalo aromático espiralava no Palácio Cine. Essa onda de calor profundo é como casca de laranja envelhecida mergulhada em mel, doce com espinhos imperceptíveis. Ju Yijun ajoelhou-se sóbrio. Tapete de veludo grosso no chão de tijolos dourados. O tapete de veludo sob seus joelhos era macio, mas não conseguia impedir que o frio, que vinha dos tijolos, penetrasse em seus ossos. Suas costas estavam retas, e suas pequenas mãos ao lado do corpo estavam cerradas, com os dedos esbranquiçados de tanto apertar. País de reverência e sabedoria. Pacificar o mundo e acreditar. Ser frugal e amar as pessoas. Usar o povo no tempo certo. Sua voz ecoou no palácio vazio, com a clareza peculiar de uma criança, como um ritmo deliberadamente lento. Cada palavra como se espremida entre os dentes. A imperatriz viúva ali estava reclinada, em uma almofada coberta com brocado amarelo brilhante, girando um rosário de sândalo roxo na mão. As contas redondas giravam em seus dedos, fazendo um leve estalo, como se estivesse marcando o ritmo da recitação de Ju Yijun. O salão estava muito silencioso. Apenas o sândalo se transformava em fumaça no queimador de bronze, combinado com o canto ocasional dos pássaros do lado de fora da janela. O olhar de Ju Yijun pousou na pequena mesa em frente ao divã da imperatriz viúva, onde havia um prato de kumquats cristalizados. 是江南进贡的珍品，据说10斤青桔才能选出1斤蜜饯。旁边的白玉盏里盛着冰镇的酸梅汤，在这初秋时节，冰可是比金子还金贵的东西。他的喉结动了动，继续背诵：弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。A voz da imperatriz viúva ali não era alta, mas era como uma pequena pedra jogada em água parada, interrompendo instantaneamente o ritmo de Ju Yijun. Ele parou de recitar, mantendo a postura ajoelhada, com os olhos baixos, sem ousar levantar a cabeça. Ele sabia que toda vez que a imperatriz viúva o interrompia, não era nada bom. Ser frugal e amar as pessoas. A voz da imperatriz viúva ali carregava um traço de escrutínio imperceptível. O imperador sabe o que significam essas 6 palavras? Os dedos de Ju Yijun se contraíram sob as mangas. Claro que ele sabia. O mestre Zan tinha acabado de explicar ontem. Ser frugal significa ser econômico nos gastos. Amar o próximo é ter compaixão pelo povo. Mas olhando para o luxo desmedido dentro do palácio, ele de repente sentiu que essas 6 palavras eram como folhas de ouro coladas no rosto, brilhantes e reluzentes, mas irreais. E Shen. E ele sabia. Sua voz estava um pouco tensa. Significa que governar o país requer frugalidade. E amar o povo. As contas do rosário de Li Taiyu giravam ainda mais rápido. Obrigado. Parece que as aulas do Sr. Zan não foram em vão. Os joelhos de Ju Yijun já estavam começando a formigar. Ele ajustou sua postura discretamente. Seu olhar inadvertidamente varreu a tela bordada com a imagem de uma centena de pássaros saudando a fênix. A fênix bordada com fios de ouro tinha pequenas pérolas incrustadas em suas penas da cauda, brilhando com uma luz tênue à luz das velas. Ele se lembrou do forte cheiro de carne que sentiu ontem ao passar pela cozinha imperial. O pequeno eunuco disse que a imperatriz viúva queria recompensar os servos do palácio com lanches, mas 10 galinhas gordas foram mortas apenas para fazer o recheio. Ele também se lembrou do poço no jardim imperial, onde a terceira leva de peixes foi trocada há 3 dias. Porque a imperatriz viúva sentiu que as cores não eram brilhantes o suficiente. Aqueles peixes que foram substituídos foram jogados fora vivos. Um impulso inexplicável de repente surgiu em seu coração, como uma faísca movida pelo vento, inesperadamente alastrando-se como fogo. Mãe, ele levantou a cabeça. Os olhos de Ju Yijun brilhavam, como se estivessem incrustados com 2 estrelas curiosas. E ele não entendeu por um momento. A mão de Li Taiyu que segurava o rosário parou por um momento.
Ela disse que a cozinha imperial matou 10 galinhas ontem, apenas para fazer um prato de rolinhos de frango desfiado. 3 levas de peixes foram trocadas no poço do Jardim Imperial, apenas porque as cores não agradaram. A voz de Ju Yijun era clara, mas cada palavra era distinta, como neve caindo em uma superfície gelada. Os analectos dizem para economizar nas despesas e amar as pessoas. Isso conta como economizar? Então, isso conta como amar as pessoas? O aroma de sândalo na loja pareceu congelar instantaneamente. Os dedos de Li Taiyu segurando as contas de oração de repente apertaram, ficando brancos. As contas no rosário foram apertadas, deixando uma leve marca vermelha. Sua expressão facial ficou sombria. O olhar originalmente gentil parecia ter congelado. O que uma criança pode saber? A repreensão irada explodiu no palácio. Diretamente atrás de Ju Yijun, o jovem eunuco. Com um baque, ele se ajoelhou. A ordem real não pode ser descartada. A voz de Li Taiyu aumentou repentinamente. As veias em seu pescoço se contraíram com seu movimento. Se eu como alguns frangos e troco por alguns peixes, é para mostrar o poder imperial. Se a realeza fosse como o povo, economizando em comida e vestuário, como intimidar os 4 cantos? Você ficou estúpido de tanto ler. O coração de Ju Yijun batia forte. Uma fina camada de suor escorria de suas costas. Ele sabia que havia causado problemas. O impulso de agora se transformou em medo tardio. Ele rapidamente se prostrou no chão, sua testa encostada nos tijolos dourados gelados. Este servo está errado. Este servo não deveria ter falado mal da Imperatriz Mãe. Este servo merece morrer. Sua voz continha um tremor e medo deliberadamente encenados, como um pequeno animal assustado. A raiva de Li Taiyu pareceu diminuir um pouco. Ou talvez ela sentisse que era inapropriado discutir com uma criança de 10 anos. Ela bufou friamente e acenou com a mão. Chega, levante-se. Considerando que a sua primeira ofensa, vou poupá-lo desta vez. Se você se atrever a falar bobagens novamente, cuidado com a sua pele. Obrigado, Imperatriz Mãe, por me perdoar. Ju Yijun levantou-se lentamente. Seus joelhos estavam fracos devido ao longo tempo ajoelhado e ao susto recente. Mal conseguindo ficar de pé, ele abaixou a cabeça. Com o canto do olho, ele rapidamente espiou a tela. Fengbon estava parado ali agora há pouco, mas agora ele só podia ver um canto do manto azul escuro. Mas ele se lembrava claramente. No momento em que Li Taiyu se enfureceu, um som apaixonado veio de trás da tela. Como se alguém estivesse apertando algo em sua mão. Por que ainda está parado aí? O tom de Li Taiyu suavizou um pouco. Volte. Reflita bem. O senhor Zan dará uma palestra à tarde. Não se distraia novamente. Sim. Ju Yijun curvou-se em reverência, saindo de costas do salão. Assim que saiu do portão do Palácio Sinin, uma brisa de outono soprou, trazendo frescor de fora das paredes do palácio. Ele percebeu que suas palmas estavam cheias de suor. Fengbon o seguiu para fora sem que ele percebesse quando, caminhando meio passo atrás dele, arrastando a sombra em silêncio. Quando Sua Majestade estava prestes a chegar ao Palácio Yukin, Fengbon finalmente falou em voz baixa, sem emoção em sua voz. Agora mesmo no Palácio Sinin. Foi muito perigoso. Ju Yijun não olhou para trás, olhando para o caminho de lajes sob seus pés. Essas lajes de pedra, polidas pelo passos de trabalhadores de todas as épocas, como espelhos, refletindo sua pequena figura. Fengbon achou. O que eu disse não está certo. Os passos de Fengbon hesitaram. As intenções de Vossa Majestade são boas, mas a família real tem suas próprias regras. A Imperatriz Viúva também está pensando no bem de Vossa Majestade, para o bem do futuro. É preciso prevenir antes que aconteça. Ju Yijun parou. Virou-se para olhar para Fengbon. O rosto do eunuco não tinha expressão, mas a complexidade em seus olhos não podia ser escondida. Havia preocupação, havia advertências, e um traço imperceptível de apreciação. Ju Yijun sorriu de repente, como uma criança que fez uma travessura com sucesso. Fengbon, este servo só pensa que, se essa quantia fosse distribuída para o povo fora do palácio, poderia salvar muitas vidas. Fengbon abriu a boca para falar, mas no final apenas suspirou. Sua Majestade ainda pensa em muitas coisas. Com o tempo entenderá. Retornando ao Palácio Yukin,
Ju Yijun dispensou todos os eunucos e criadas do palácio, sentando-se sozinho em frente à escrivaninha. O salão estava muito silencioso. Apenas os sinos de vento no beiral da janela tilintavam suavemente com o vento. Ele pegou um livro da estante. Um livro encadernado em tecido azul, que Xiao Luzi havia encontrado há alguns dias, chamado Ilustrações e Discursos sobre Espelhos da Terra. Estava cheio de histórias de imperadores de todas as dinastias, com ilustrações acompanhando. Fácil de entender. Ele folheava noite após noite, seus dedos deslizando por as ilustrações de Ji de Xia construindo um lago de vinho, e Zhou de Shan construindo um terraço de orvalho, finalmente parando em uma página sobre o imperador Wenjia economizando despesas no terraço de orvalho. Naquela página, o imperador Wenjia na ilustração estava vestido com um manto de dragão simples, apenas olhando para as plantas do terraço de orvalho desenhadas pelos artesãos, balançando a cabeça e dizendo: "Deixem para lá o ouro, é propriedade dos nossos palácios. Não podemos deixá-lo para o povo." A ponta do dedo de Ju Yijun tocou levemente o terraço de orvalho na ilustração. O som dos 10 galos da cozinha imperial ecoou em seus ouvidos. Ele encontrou aquela caneta de cinábrio, destampou a tampa, e no espaço em branco da folha, desenhou um galo torto e desajeitado. As asas daquele galo eram grandes, mas suas garras foram desenhadas como mãos humanas, segurando 3 pequenas figuras humanas. Depois de terminar de desenhar, ele escreveu uma pequena linha de palavras ao lado. Pode salvar 3 famílias imediatamente. Sua própria caligrafia de criança. Mas cada traço, cada pincelada, foi escrito com extraordinária seriedade. A cor do cinábrio era brilhante, caindo sobre as páginas amareladas. Chocante. Ju Yijun largou a caneta, olhando para aquela galinha de aparência estranha. De repente, lembrou-se do que a imperatriz viúva lhe disse. Etiqueta real. Ele não entendia. Por que a etiqueta deve ser construída sobre o desperdício e a extravagância? Por quê? Ser frugal e amar as pessoas só pode ser usado para exigir do povo, mas não pode restringir a família real. O vento lá fora estava mais forte, soprando as portas do palácio. Rangendo. Sentou-se. Ju Yijun colocou o mapa ilustrado e o monge de volta à prateleira superior, bloqueando-o com alguns livros de ouro pesados. Ele sabia. Fendibon não podia ver este livro. Muito menos o Sr. Zhan. Este era o seu segredo. Estava escondido atrás das palavras vívidas. Escondido sob a inocência da criança. A primeira pergunta a este vasto império. Quando Xiao Luzi entrou com os petiscos, ele viu Sua Majestade olhando para fora da janela, perdido em pensamentos, com um leve sorriso indescritível no canto da boca. Sua Majestade, é hora de comer um lanche. O pequeno eunuco colocou um prato de bolo de hibisco na mesa. O bolo de hoje foi adicionado com os mantus. É muito perfumado. Ju Yijun virou a cabeça. Pegou um pedaço de bolo, mas não comeu, apenas brincando com ele na mão. 小鹿子他突然问宫外的百姓能经常吃到芙蓉糕吗？小鹿子愣了愣，挠挠头。奴才听老家的人说，能吃饱粗粮就不错，芙蓉糕怕是过年也吃不上。朱义军了一声，把 Coloque o bolo de volta no prato e guarde-o. Ele disse. Eu não estou com fome. Xiao Luzi olhou para ele confuso, mas ainda assim obedeceu e guardou os petiscos. O silêncio retornou ao corredor, restando apenas Ju Yijun e a galinha que ele escondeu nas páginas do livro. E aquela frase. A anotação de que reverter a máquina pode viver 3 outonos, no aroma de sândalo. Esperando silenciosamente para ser entendida um dia. Ele sabia que a confrontação de hoje no Palácio Sinin pode ser apenas em vão, e pode até atrair mais restrições. Mas ele não se arrepende. Como o imperador Wenjia nos mapas ilustrados, mesmo que seja apenas economizar um terraço, é o suficiente para os livros de história lembrarem sua frugalidade. E ele, Ju Yijun, talvez não possa fazer nada agora, mas pelo menos pode desenhar em sua mente aquela galinha, escrever aquela frase. Isso é o suficiente. À tarde no Palácio Yukin, sempre traz um calor preguiçoso. O sol brilha através das janelas de treliça esculpidas, projetando manchas de luz fragmentadas no chão de tijolos dourados, como se folha de ouro estivesse espalhada por todo o chão. No incensário, o incenso Ningxen ainda fumega lentamente, entrelaçando-se com a fragrância de osmanthus vinda de fora da janela, produzindo uma doçura de paz. Ju Yijun está reclinado preguiçosamente em um divã acolchoado,
segurando em sua mão um Tong Xing desgastado. Mas seus olhos estão fixos do lado de fora da janela, na direção do jardim imperial. Vários pequenos eunucos estão podando galhos secos, movendo-se tão levemente como se temessem perturbar a quietude desta tarde. Sua Majestade, experimente os bolos de flor de ameixa recém-feitos. A voz de Fengbon é como algodão embebido em mel, flutuando suavemente. Ele está segurando uma bandeja de laca dourada, com 12 delicados bolos de flor de ameixa empilhados em cima. A massa folhada tem camadas sobrepostas, com um toque de ruge carmim no topo, parecendo a flor de ameixa nos galhos. O chefe dos eunucos de Sili Jian não tem a menor autoridade da corte neste momento. As rugas no canto de seus olhos estão cheias de sorrisos, parecendo um velho mordomo que se preocupa com seu mestre. Zhu Yijun levantou a cabeça, seus olhos vagando sobre a bandeja de bolos de flor de ameixa. A habilidade da cozinha imperial está se tornando cada vez mais requintada. Desde o lótus e cidra de Buda do mês passado, até os bolos de flor de ameixa deste mês, os padrões estão se renovando, mais diligentemente do que os registros do Ministério das Finanças. Biscoitos de flor de ameixa, um novo estilo, mais frequente que os registros do Ministério da Fazenda. Ele sabia que essa era a intenção de Fengbon. Esse eunuco-chefe sempre gostava de usar esses requintados brinquedos para lembrá-lo de que você ainda é uma criança e deve ceder a essas tentações. Fengbon é atencioso. A voz de Zhu Yijun carregava o cansaço da tarde. Ele estendeu a mão e pegou um bolo de flor de ameixa. Enquanto a massa derretia em sua boca, ele planejava o império.